pedimos aos presentes que trouxeram seus celulares para que deixem no mundo durante a palestra. Vamos a alguns recados. Nós temos a biblioteca para quem se interessar em empréstimo de livros ou até mesmo vendas. Quem se interessar pode falar com o pessoal da recepção. Temos também o atendimento fraterno, caso alguém tenha interesse em conversar ou receber uma palavra amiga, à luz da doutrina espírita, também pode conversar na recepção. O pessoal irá orientar e encaminhar para o atendimento. E também vamos a alguns recados dos nossos estudos. No dia 2 de março, inicia a aula do ESD com um livro novo, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. No dia 3 de março, os trabalhadores iniciam o Evangelho Redivivo. No dia 4 de março, iniciam-se as aulas de quinta-feira do DIGE. E no dia 7 de março, inicia as aulas do sábado. Para todos os que vieram após a palestra, nós teremos um passe. E após o passe, tem a água fluidificada na saída. Para nós irmos entrando então em sintonia, vamos fazer a leitura da mensagem que nós recebemos na entrada. Não grites. Nenhuma situação exige a gritaria, que confunde e mais perturba. Se falares em tom adequado, os barulhentos silenciarão para ouvir. Se desejares competir com eles em altura de voz, ficarás rouco e não serás escutado. A voz caracteriza o comportamento e a emoção das pessoas. Não nos referimos às técnicas de prosódia, que têm a sua finalidade, porém, a tonalidade natural, audível e sem agressividade. Já te escutaste no gravador, especialmente com desequilíbrio? Faz a experiência. Joana de Anjos. Chamaria agora o André para fazer a prece inicial. Uma boa noite a todos. Então vamos acelerar nossos pensamentos, nos recolher intimamente, iniciando, agradecendo ao Pai a mais essa oportunidade de podermos reunirmos aqui nesta casa de oração e levarmos o nosso espírito em aprendizado, conhecimento, essa luz da doutrina espírita que nos orienta ao caminho da verdadeira felicidade. Assim, ó Pai, somos gratos a esta oportunidade. Somos gratos a esta oportunidade de reencarnação, de melhoramento, e que assim, de alguma forma, possamos retribuir ao nosso próximo, iluminando da mesma forma que somos iluminados. Que possamos, ó Pai, com mais esses ensinamentos desta noite, agregarmos aos nossos espíritos os ensinamentos, o aprendizado, para quem sabe assim, nos encontrarmos novamente um pouco melhor que hoje. Abençoa, Senhor, ó Pai, ao palestrante que vai iniciar a tarefa logo mais, que assim seja. Convido agora para fazer a palestra a nossa colega Eliane Pimenta, que falará sobre pássaros do céu e lírios do campo. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva. O capítulo do Evangelho que estudamos todas as quintas-feiras, hoje vai estar
parte dos itens desse capítulo. Dele se irradiava um poderoso magnetismo que elevava e conquistava aqueles que o ouviam. Sua voz era meiga e forte, como a brisa que musica o ar e murmura, ou como a flauta que alteia o seu canto e desce um soluço quase inaudível. A treva era poderosa, mas a luz que ora clareava o mundo jamais se apagaria. As espigas de trigo dourado oscilavam ao vento brando, enquanto o mar gentil, debruçado sobre as praias largas, erguia o dorso levemente açoitado pelo sopro que vinha do norte. Era um dia qualquer no calendário da Galileia, porém se tornaria especial e inesquecível. Aqueles homens e mulheres que foram convocados jamais o esqueceriam. Parecia que todos o aguardavam, embora não soubessem conscientemente. Ele tornou-se então o motivo básico de todos os comentários, também de todas as esperanças e receios. A felicidade dos sofredores é feita de medo de perdê-la. Tão acostumados se encontram com a dor que não sabem fruir do encantamento da alegria, malbaratando não raro os momentos melhores que não sabem aproveitar. Diante dele, todos os problemas perdiam a significação e a gravidade, porque se faziam diluídos ante os esclarecimentos simples que ministrava, utilizando-se de imagens corriqueiras, conhecidas e vivenciadas. Assim era Jesus nas suas passagens. E uma das passagens que nós vamos tratar hoje, refletir, ele dizia com encantamento na voz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai para os lírios no campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Uma das mais poéticas falas de Jesus é certamente essa que menciona os pássaros do céu e os lírios do campo. Ainda no Sermão do Monte, após as bem-aventuranças e a oração do Pai Nosso, o Mestre proclama essas palavras. E vale nós lermos alguns trechos desse item do Evangelho. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulam tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou do que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia da manhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Nessa fala de Jesus, onde nós pensamos nas nossas inquietações, várias vezes tomam conta dos nossos pensamentos, essas inquietações. E é importante nós lembrarmos das mensagens de Cristo,
principalmente dessa que fala de nós observarmos os lírios do campo e os pássaros do céu. Muitos de nós, em várias circunstâncias, estamos inquietos, inseguros, assustados com esses tempos que estão chegando. Mas nós pensamos muitas vezes que não temos certeza de nada. Não se sabe sobre o dia de amanhã. Muitas vezes as preocupações e as inquietações tomam conta dos nossos dias. O nosso emprego, os nossos negócios, a nossa família, as nossas relações no geral, relações familiares, relações no trabalho, relações na nossa casa espírita, na nossa religião. São preocupações que tomam conta de nós, sim, as nossas relações. Muitas vezes causando temor excessivo. Por isso, então, é tempo de nós olharmos e lembrarmos dos pássaros do céu e dos lírios do campo. Essas figuras, então, que Jesus nos traz nessa lição. E de que forma nós podemos pensar nessas duas figuras, na tranquilidade e na paz? Ainda quando, nesse momento, Jesus diz: não andeis, pois, inquietos, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Se essas palavras elas forem interpretadas ao pé da letra, Jesus estaria negando a toda a previdência, todo o trabalho, toda a consequência que nós temos que fazer de todo o progresso. E aí, então, quando Jesus diz nessa passagem, observai os lírios do campo, nós temos que atentar que Jesus não queria dizer, não devemos nos preocupar com a obtenção das vestimentas. Ele não dizia isso. Se eu ficar esperando as vestes e demais bens de que necessário cairão do céu, ou então não deveremos ser previdentes e nem planejar a vida. De forma alguma. Jesus queria dizer o que com essa expressão? Não devemos deixar que a preocupação exagerada na obtenção de recursos para viver seja mais importante que o viver em si. Confie em Deus. Vista-se como os lírios do campo, ou seja, resplandeça a beleza íntima que há em si. E a expressão não acumulei tesouros. Devemos pensar que Jesus não queria dizer que nós não devemos ter bens materiais. De forma alguma. Nós estamos aqui trabalhando, nós temos o direito de ter conforto, termos os nossos bens materiais, também faz parte da nossa evolução. Não os tendo, não devemos fazer o menor esforço para conquistá-los. Não foi isso que Jesus quis dizer. Se os tivermos, devemos dar tudo e ficar na miséria. Também não foi dessa forma. O que Jesus então queria dizer com essa expressão? Não acumulei tesouros. Os bens terrenos são transitórios e sua importância é relativa. Devemos nos importar pela conquista de bens espirituais também. E Kardec traz também, dizendo o seguinte: não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Bem importante essa expressão trazida por Kardec. No livro de Raul Teixeira, Para uma Vida Melhor na Terra, ele diz que nesse texto, nesse pequeno texto que eu vou trazer, ele diz para que a gente não perca tempo. E ele complementa dizendo: quanto mais a indiferença dos homens alcança níveis calamitosos, ou seja, níveis trágicos, graves, percebemos que se faz mais ampla a generosidade do nosso Pai, facultando-nos
novas instruções que nos chegam da imortalidade feliz. E nós, às vezes, não percebemos isso. E nós sabemos que realmente há uma indiferença, há níveis de calamidade, gravidade em muitas coisas que estão acontecendo. Mas a providência divina, ela está sempre do nosso lado. Então, às vezes, nós não percebemos. E ainda, continuando esse trecho desse livro Para uma Vida Melhor, de Raul Teixeira, seguindo esse texto, ele diz: quanto mais se acrescem as dores terrestres distribuídas nas faixas do corpo e da alma, sentimos que mais o coração dos céus se enche de enternecimento pelas criaturas, permitindo os progressos em todos os sentidos, a fim de que ninguém se possa queixar de abandono e desespero pelos caminhos. Então aí está a confiança, né, que nós devemos ter, que realmente nós temos uma proteção, nós temos Deus na nossa vida e Ele nunca vai nos abandonar. Então, quanto mais se crescem, né, crescem as dores terrestres, que são distribuídas, né, por toda a faixa, né, da Terra, então nós temos que perceber que sempre nós temos uma força a mais lá de cima, lá do alto. Tantas coisas boas. E quando Jesus traz, através dos ensinamentos, através do Evangelho e através desse capítulo propriamente dito, ele esclarece que nós não poderíamos nos limitar a esperar pacificamente, quando ele fala dos pássaros do céu e os lírios do campo. Não, eles estão fazendo a sua parte também em prol do progresso. Da mesma forma, nós também. Pois porque dessa forma, nossas forças físicas, se nós, no caso, esperássemos passivamente, as nossas forças físicas e intelectuais, nós estaríamos inativos. Como se fosse assim, nós teríamos deixado, não teríamos deixado o estado primitivo. E não, nós sabemos que houve uma evolução muito grande devido ao nosso trabalho, porque nós temos o livre-arbítrio, as nossas forças para continuar fazendo o progresso, né? Então, não poderia ter sido esse pensamento do mestre quando ele veio dizer isso, né? Porque ele estaria em contradição muitas vezes naquilo que ele afirmou nas próprias leis da natureza. Porque não só nesse capítulo, e não só nos ensinamentos que Jesus nos trouxe, nós sabemos que a natureza, ela nos traz exemplos infinitos. E nesses dois exemplos, nós temos bastante efetividade, né, nos ensinamentos de Jesus. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, para que nós usássemos da inteligência para fabricar, para correr atrás do nosso progresso. Então, não se deve, portanto, nessas palavras, né, que é uma forma poética, alegórica, né, da providência, que nunca vai deixar no abandono. Então, nós temos que confiar nessa palavra, querendo então Jesus, Deus, que todavia nós trabalhássemos e progredíssemos, sempre o trabalho incessante, porque o trabalho é uma bênção e ele está dentro das leis morais. Joana de Ângeles, pelas mãos de Givaldo Pereira Franco, no livro Leis Morais da Vida, ele traz assim: não te excuses a glória de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução. Cada momento sabiamente aproveitado adiciona produtividade na tua sementeira de esperança. Então, trabalhando sempre, claro que a providência divina estará sempre do nosso lado, porque ela sempre vai nos acudir. E se ela nem sempre nos acolhe com um auxílio material, ela vai nos inspirar com ideias, né, com boas inspirações, para que a gente realmente encontre meios para a gente sair das dificuldades. E o termo observai os pássaros no céu, novamente Jesus não queria dizer: não devemos nos preocupar com a obtenção de alimentos. De jeito nenhum, né? Não era isso que ele quis dizer. Se eu ficar esperando, o alimento cairá do céu.
Não devemos procurar nos prover do necessário nem fazer provisões e não devemos trabalhar. De forma alguma, o que seria essa expressão? Jesus queria dizer então que não devemos desanimar, né? E sim confiar na providência divina, fazer a nossa parte, que a providência divina estará do nosso lado. Porque nós somos mais do que simples seres, somos filhos de Deus. Podemos então alçar voos altos e descobrir quão alto podemos chegar, como os pássaros do céu. E o que é essa providência, né? Então nós trazemos através da Gênese que a providência é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso então que consiste essa ação providencial. Deus então provê os recursos indispensáveis para as nossas necessidades, sem deixar de cumprir essa lei que rege o universo. Pois cada um de nós, a partir do momento que reencarna, tem uma missão a cumprir. E tem a sua vontade, o seu livre-arbítrio e a sua responsabilidade. Cada um de nós tem uma responsabilidade nesse mundo aqui, junto com o nosso próximo, com o nosso desenvolvimento. Então nós temos que procurar tomar as melhores condutas, procurar fazer as melhores escolhas, né? Porque nós temos o livre-arbítrio que Deus nos deu para nós podermos seguir a nossa caminhada. Então, temos que lembrar nessa lição que as palavras do Mestre não querem dizer acomodação, aguarde que tudo cairá do céu. Não, de forma alguma. As bênçãos virão sim, mas devido ao nosso esforço, ao nosso trabalho. Ao contrário, todas essas forças que nós temos todos os dias vai nos estimular. Estimular sim, porque todos nós temos talentos. Viemos com talentos para que a gente se beneficie propriamente e para que nós possamos beneficiar o nosso próximo, né? Auxílio. Sempre dos nossos semelhantes, porque nós estamos aqui realmente para caminharmos juntos. Assim, então, a providência divina, ela vai incluir várias ações, porque a espiritualidade está sempre junto de nós, né? Cuidados de Deus, que Deus é soberanamente justo e bom para com todos nós, né? Misericordioso. Aos nossos olhos, muitas vezes limitados, nós não enxergamos isso, né? Muitas vezes, certas coisas ocorrem na nossa vida e nós achamos que são coincidências, que é o acaso. Não, tudo está muito certo na nossa vida, né? Na verdade, são fatos que acontecem na nossa vida pela vontade divina. Tudo tem uma razão de ser. Não podemos nos abater com desânimo, né? Pela angústia ou pela tristeza. Todos temos a nossa caminhada, com os nossos problemas, as nossas aflições. Mas nós não podemos deixar que o desânimo tome conta de nós. Devemos sempre estar em frente, confiantes, com a fé em Deus, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Ele não nos desampara. Sempre procura olhar o nosso crescimento e a nossa felicidade. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós recebemos esse talento, né, que é um empréstimo divino para que a gente possa desenvolver muitas das habilidades, né, que nós temos. Para quê? Para impulsionar o progresso, porque cada um de nós tem uma situação para progredir, para erguer o nosso próximo e para progredir em direção sempre da nossa evolução, da grande luz. Alguns destes talentos que nós temos, eles são transitórios, porque eles são nos dados nessa vida para que a gente possa desenvolver nesse plano físico. São transitórios, mas outros são eternos, imprescindíveis para nós continuarmos a nossa caminhada como espíritos que somos, espíritos de luz. Então a sabedoria está em utilizar esses talentos. Nós temos que identificar em cada um de nós esse valor que nós temos, esses talentos, né? Para assim, então, priorizar essa nossa
reclama de nós. E Ele não clama de nós também obras imediatas. Nós podemos estar dando passos pequenos em direção ao progresso. E Ele não está impulsionando nós para que a gente faça de uma forma rápida. Né? Não, a gente tem que fazer da forma dos nossos meios, conforme a gente tem, né? Ele nos dá um tempo certo. Um tempo certo como os lírios do campo. Aqueles para germinar, para crescer e florir, né? E frutificar. Todos nós temos esse tempo. Nem sempre nós conseguimos energias suficientes. Muitas vezes nos encontramos desanimados, sem energia mesmo. Né? Mas Deus espera por nós. Ele sabe que nós temos condições. Né? Nós temos muitas coisas que superar, muitas montanhas de dificuldades que nós temos na nossa vida. Mas a passos firmes e com fé, nós chegaremos lá. Com essa confiança em Deus, porque nós não estamos abandonados, não estamos órfãos, sim, nós estamos protegidos pela lei de Deus. Sempre nos ampara, sempre nos socorre. Quando os nossos recursos parecerem se esgotarem, nós temos muitas coisas para poder fazer, para melhorar essa sintonia. E nós temos a prece. A prece é para nós entrarmos em contato com Deus. Se nós estivermos sozinhos, se nós não estivermos com ninguém, Ele está do nosso lado. Vamos pegar o nosso coração, o nosso pensamento e levantar até Ele. A prece realmente é um recurso poderoso que nos dá esperança, né? E essa vontade de seguir em frente. Então, só para lembrar, para finalizar com essa frase, nós temos esse tempo. O tempo necessário para germinar, crescer, florir e frutificar. Então, confiemos nessa providência divina. Nesse tempo que o Pai nos dá. Mas façamos a nossa parte, não podemos ficar parados. Dele se irradiava um poderoso magnetismo que elevava e conquistava aqueles que o ouviam. Sua voz era meiga e forte como a brisa que musica o ar e murmura, ou como a flauta que alteia o seu canto e desce em soluço quase inaudível. Ninguém antes falava assim, com naturalidade a linguagem que todos entendiam. Mas esses eram os primeiros raios de luz que penetravam a noite, a fim de transformá-la em dia de festa que viria depois. Que a paz de Jesus nos envolva novamente. Então vamos continuar com as boas vibrações, os bons pensamentos, pedindo ao Pai e agradecendo a espiritualidade amiga que certamente nos acompanhou nas nossas tarefas e vai continuar nos acompanhando. Que todos possamos voltar aos nossos lares com as melhores energias de paz, de saúde. Que Jesus esteja sempre conosco através da espiritualidade, anjos da guarda, e com todos os nossos amigos,